Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. E na aula de hoje vamos continuar falando sobre a pontuação. Convenção para o uso da pontuação, nesse caso o uso da vírgula. Se vocês acompanharam a aula passada, vocês viram que nós já tratamos desse tema com outros sinais de pontuação, como interrogação, como ponto final, 2 pontos, entre os outros. E falei para vocês que nós teríamos uma aula específica apenas para a vírgula, porque a vírgula ela acaba sendo fundamental para o entendimento, para toda a compreensão do texto. Então, para facilitar a nossa aula, nós vamos dividi-la em 3 partes. O uso da vírgula, quando não usar a vírgula e o uso facultativo da vírgula. Então, quando falar de vírgula, vocês já sabem que nós temos essas 3 possibilidades. O uso obrigatório, quando não devemos utilizar de forma nenhuma e quando nós podemos optar por utilizar ou não. E temos aí também um exercício bem rápido para a gente treinar o que a gente vai aprender aqui nessa aula. Então, vamos lá, começando aqui com uma propaganda da Associação Brasileira, de Imprensa, que fala justamente sobre o uso da vírgula. E observem como a vírgula ela é tão importante que ela pode ocasionar totalmente a mudança do sentido. Observem, a vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Ou esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não, quero ler. Então, muito cuidado. Eu falei para vocês no vídeo passado que ficou até algumas pessoas acham meio fora de moda utilizar os sinais de pontuação. É tanto que nas mensagens de texto, nas mensagens mais rápidas, as pessoas não têm tido cuidado de utilizar a pontuação adequada. Isso acaba impactando diretamente na compreensão do texto. Nesse exemplo bem claro aqui, vocês conseguem perceber que uma pequena vírgula vai fazer aí toda a diferença no significado e na compreensão. Então, vamos lá. O uso da vírgula. O uso correto da vírgula é essencial para se comunicar bem. Colocada no lugar errado, a pontuação altera e até distorce o real sentido que um texto pretende passar. Nada de pausa para respirar. Primeiramente, é preciso desfazer o conceito equivocado de que a vírgula é uma pequena pausa para respirar dentro de uma oração ou entre orações de um mesmo período. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque as pessoas respiram de modo diferente. Então, turma, primeira coisa, vamos desmistificar essa história de que a vírgula é uma pausa para respirar. Não, nada disso. Então, vamos esquecer. Eu sei que muita gente aprendeu assim, lá no fundamental, que é uma pequena pausa para respirar, mas vamos desmistificar isso e saber que a pausa, a vírgula, é um sinal de pontuação de extrema importância. Por meio da pontuação, indica-se, na escrita, as várias possibilidades de entonação na fala. Ela ajuda também a expressão de pensamentos, de emoções, de sentimentos e, assim, torna mais precisa a compreensão de um texto. Dentre os sinais de pontuação, a vírgula é a que requer mais atenção. Existem situações em que o uso desse sinal é obrigatório, levando em conta a estrutura da frase. Em outras, se o deslocarmos, o sentido da frase será totalmente alterado. Então, observem, quando nós falamos, nós temos o uso a gente faz gestos, a gente tem a entonação, que faz com que sejamos compreendidos de forma melhor. Na escrita, o que vai marcar isso? O que vai marcar são os sinais de pontuação. E a vírgula, ela é essencial para tudo isso que nós acabamos de falar. A estrutura da frase, em língua portuguesa, é formada por pares que são indissociáveis. Sujeito mais verbo ou verbo mais complemento. A primeira regra de ouro do uso da vírgula é: não se separa esses elementos com vírgula. Então, muito cuidado que essa é a primeira regra. Então, são muitas regras da vírgula, mas vocês precisam apenas pegar aquelas regras essenciais, as principais, e aos poucos, quando vocês forem aplicando, vocês vão lembrando das outras regras.
Vamos ver os exemplos. O professor devolveu as provas corrigidas. Quem devolveu as provas corrigidas? O professor. Então, aí que no caso, o professor é o sujeito. Devolveu é o verbo e as provas corrigidas é o complemento do verbo. Qual o verbo? O verbo devolveu. Então, aí vamos lembrar ali lá daquela parte inicial da sintaxe, né, onde vocês fazem a pergunta para descobrir o sujeito, para descobrir o predicado e todo o complemento, os objetos e tudo mais. Quando algo se intromete nessa estrutura, a vírgula será usada. O professor, durante a aula, devolveu em silêncio as provas corrigidas. Observem aí que nós já tivemos uma alteração. Nós já tivemos uma vírgula introduzida ali bem no meio da oração. O professor continua como sujeito. Durante a aula é um adjunto adverbial de tempo. Devolveu é o verbo. Em silêncio é o adjunto adverbial. As provas corrigidas, o complemento do verbo devolveu. Por que é muito importante que vocês dominem também a primeira parte, que é a parte da morfologia. Se vocês dominam a morfologia, vocês terão mais facilidade para aprender a sintaxe. Lembram lá dos advérbios, os advérbios de tempo, os advérbios de modo, de afirmação, de negação, de dúvida? Olha só, aqui eles aparecem como? Aparecem como os adjuntos adverbiais, né? Aqui no primeiro caso, durante a aula, durante a manhã, durante a noite, está dando uma ideia de tempo. Vocês podem ir pelo contexto. Não fiquem tentando decorar e memorizar todas aquelas palavras. Vocês têm que ir pelo contexto do que lhe diz aquela oração. Quando a gente diz em silêncio, é o modo como o professor estava. Né? Ele chegou tranquilamente, ele chegou calmamente. Então, tudo isso é puxando um pouquinho lá da morfologia que vocês aprenderam lá no Fundamental 1, no Fundamental 2 e continuam esse estudo também da morfologia no ensino médio. Então, vamos começar com o primeiro passo, quando usar a vírgula, né? Primeiro, para separar o aposto, pode ser um termo explicativo, né? Recife, a Veneza brasileira, se desenvolveu muito nos últimos anos. Ou para isolar o vocativo, termo que chama a atenção. Marcos, estamos à sua espera. Estamos, Marcos, à sua espera. Estamos à sua espera, Marcos. Então, vocês podem observar que todos os três exemplos aí são marcados por vírgula para marcar também o vocativo. Lembram desse conteúdo, aposto e vocativo? É um conteúdo bastante cobrado. Né? O aposto ele pode ser um aposto explicativo, um aposto que vai resumir, um aposto que vai enumerar. E o vocativo, qualquer expressão que a gente use para chamar. Pode ser o nome da pessoa, pode ser uma expressão meu bem, minha querida, meu anjo, amiga, né? Então, todas essas expressões são vocativos. A forma que a gente encontra mais comumente é a primeira, né? Marcos, estamos à sua espera. Então, muito cuidado, porque o vocativo ele pode aparecer também de outras formas. A gente imagina sempre aquela estrutura que nós estamos mais acostumados. E aí, quando essa estrutura muda, algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade de identificar. Então, muito cuidado quando tem esse deslocamento da vírgula. Isolar expressões que indicam circunstâncias variadas de tempo, modo, lugar, companhia, entre outros, né? Os adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados na oração. Observe, todos, em meio à festa, se puseram a fazer brindes aos convidados. Durante muitos anos, fiz trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante. Também a gente usa a vírgula antes dos conectivos mas, porém, contudo, pois, logo. Faça suas escolhas, mas seja responsável por elas. Estudou muito durante o ano, logo deve conseguir uma vaga na faculdade. Então, mais uma vez, a questão dos adjuntos adverbiais. Quando eles aparecerem, vocês podem fazer o uso da vírgula e também com os conectivos, aqui nesse caso, né, os conectivos, as conjunções adversativas, conclusões explicativas, também conjunções conclusivas, duas palavrinhas que as pessoas costumam muito confundir ainda, o mas e o mais com IS, né? As pessoas ainda continuam confundindo muito.
Com o I, ele vai dar a ideia de quantidade. Mais um, estudei mais uma vez, estudei mais um dia, comprei mais um livro. Então, dá uma ideia de quantidade. Então, não erre mais, turma. Mas, dá uma ideia de oposição. Iria à praia, mas choveu. Estudei muito, mas... Né? Então, dá uma ideia de contrário, de oposição. E com o I, dá essa ideia de quantidade. Então, fica ligado aí nessa dica. Isolar termos explicativos, tais como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, as quais servem para retificar, continuar ou concluir o que está dizendo. O amor, isto é, o maior dos sentimentos, deve reger nossas atitudes. Voltaremos a nos falar na quinta-feira, ou melhor, na sexta. Não é mesmo? Quando a gente está falando, às vezes a gente quer fazer uma correção, ou a gente quer mesmo confirmar, quer ressaltar aquela informação, e a gente usa essas expressões. Bem, isto é, por exemplo, a saber, ou melhor. Então, quando vocês perceberem essas expressões, saibam que vocês devem utilizar a vírgula. Separar termos coordenados, né? Uma lista, por exemplo, amor, fortuna, ciência. Apenas isso não traz felicidade. Durante a juventude, viveu no Brasil, na França, na Itália. Saiu de casa, fechou a porta e foi-se para sempre daquele lugar. Observe que são termos coordenados, tá? Vamos lembrar aí lá das conjunções, né? As conjunções coordenadas também, as orações coordenadas e as orações subordinadas. Percebam que um conteúdo está sempre puxando o outro. Então, a importância da gente pegar essa continuidade para a gente ir compreendendo melhor os conteúdos da língua portuguesa. Quando não usar a vírgula? Existem situações que não devemos usar a vírgula. Nessas situações, o seu uso é proibido. Para entender quando isso acontece, vamos conhecer os seus 7 pecados capitais, né, desse sinal de pontuação. Primeiro, quando a gente não deve, de forma alguma, utilizar a vírgula é proibida para separar o sujeito do verbo. Então, não se utiliza vírgula para separar o sujeito do verbo. Mauro saiu hoje pela manhã. Está errado, né, turma? Aquela vírgula ali, ela não é necessária. Por quê? Porque ali ela está separando o sujeito do verbo. Então, não tem por que ter aquela vírgula. Então, ela é proibida neste caso. Separar o nome e o complemento nominal. O ataque ao Iraque foi um dos maiores erros dos Estados Unidos. Então, também está errado. O certo seria a oração de baixo sem a vírgula. O ataque ao Iraque foi um dos maiores erros dos Estados Unidos. Então, não usa vírgula para separar o nome e o complemento nominal. Para separar o verbo do objeto direto, nós também não utilizamos vírgula para separar o verbo do objeto direto. Paulo comprou uma casa nova. Observem, turma, que até quando vocês leem, vocês conseguem perceber. Isso é uma dica que vocês podem utilizar na escrita de vocês. Quando vocês estiverem fazendo a redação de vocês, quando vocês estiverem produzindo um texto, ou até mesmo escrevendo uma mensagem mesmo no aplicativo, leiam após. As pessoas às vezes não têm o hábito de ler após escrever. Quando você lê, você, essa vírgula aí não tá no lugar muito certo, não. Então, através da leitura, você já consegue perceber algumas coisas relacionadas à pontuação e até mesmo à ortografia. Não utiliza vírgula para separar verbo de objeto indireto. Márcio chegou ao restaurante na hora combinada. Errado, não precisa dessa vírgula. O correto seria a segunda oração. Márcio chegou ao restaurante na hora combinada. Então, objeto direto e objeto indireto. Observem aí, voltem nesse conteúdo sobre transitividade verbal, verbo transitivo, verbo intransitivo e os seus complementos, né, os objetos direto e indireto, que é um conteúdo bastante importante. Não utilizamos vírgula para separar o nome do adjunto adnominal. A casa de Joana fica ao lado da minha, também está errado. A oração correta seria: a casa de Joana fica ao lado da minha. Não utilizamos vírgula para separar a oração principal da oração subordinada adjetiva restritiva. Aqueles que se inscreveram no curso devem adquirir o material didático. Também está errado. O certo seria: aqueles que se inscreveram no curso devem adquirir o material didático. Vale destacar que no primeiro exemplo não há erro, contudo a oração adjetiva
separada por vírgula, ela deixa de ser restritiva e se torna explicativa. Então, turma, até poderia utilizar, mas o que acontece? Ela vai mudar a função. Ela deixa de restringir para explicar. Então, nós temos as orações subordinadas adjetivas restritivas, que restringe, como o próprio nome está dizendo, e as explicativas, que dão uma explicação. Não usamos a vírgula para separar a oração principal da oração subordinada substantiva, né? Saber tudo o que está previsto na Constituição é muito difícil, então não é necessária aquela vírgula. Saber tudo o que está previsto na Constituição é muito difícil. Há uma exceção a essa regra. Quando tivermos uma oração substantiva apositiva, ou seja, com função de aposto, ela deve ser separada por vírgula. Lembram do aposto? Pode ser uma informação a mais, pode ser um aposto enumerativo, pode ser um aposto explicativo. Então, voltem lá nesse conteúdo que é super importante. O uso da vírgula antes da conjunção i. Muita gente tem dificuldade em utilizar o i e a vírgula, a conjunção i e a vírgula, né? Nesse caso, ela é facultativa, tá? Você pode ou não utilizar. Então, vamos ver os casos da vírgula facultativa. A vírgula pode ser usada antes da conjunção i, quando houver sujeitos distintos, repetição enfática da conjunção i, ou quando a conjunção transmite um valor diferente de uma adição, quando ela não dá ideia de adição. Eu fiquei esperando e ele continuou trabalhando. Então, são sujeitos distintos, né? Quero conhecer o mundo, o Brasil, a Alemanha, a Austrália e a África do Sul. É uma repetição enfática, né? Ele está enfatizando. Ele estudou todos os dias e mesmo assim reprovou no teste. É um valor diferente da adição. Então, prestem bem atenção aí no contexto, é o que eu falei para vocês. Não adianta vocês só memorizarem quais são as conjunções aditivas, as adversativas, vocês têm que ir também pelo contexto. A vírgula é facultativa. Antes do adjunto adverbial, na ordem direta, nós temos a ordem direta e a ordem indireta, né? Ela saiu para fazer compras hoje pela manhã. Então, eu posso ou não utilizar a vírgula. Ela fica aí a critério, ela é facultativa. Depois do objeto direto ou indireto, no início da oração, os meus estudantes, eu educo. Dá até uma pausa na fala, né? Se a gente coloca a vírgula ou a gente não coloca. Observem como eu leio o primeiro. Ó. Os meus estudantes, eu educo. Os meus estudantes, eu educo. Ele dá mais uma enfatizada, né? Chama mais a atenção do leitor. Com a expressão opinativa, ou dativo de opinião, esse problema, na minha opinião, está resolvido. Esse problema, na minha opinião, está resolvido. Então, é mais uma questão mesmo de dar mais uma ênfase, né? Ele quer deixar ali bem claro que é uma opinião, que é algo pessoal. No final da oração, adjetiva restritiva, os trabalhadores que felizmente conseguiram manter seus empregos podem sustentar suas famílias, né? Então, observem que eu posso utilizar com a vírgula ou sem a vírgula. Não há consenso entre os gramáticos, né, sobre esse caso da vírgula. Contudo, os maiores estudiosos, né, como Napoleão Mendes de Almeida, eles abonam esse uso. Então, ele não tem aí um senso comum entre os gramáticos. Antes do ou, ligando orações. Vamos solucionar essa questão de qualquer jeito, ou morreremos tentando, né? Então, aqui ela também fica facultativa. Vocês podem utilizar ou não. Sujeito oracional introduzido por quem? Quem lê, entende melhor. Quem lê, entende melhor. Esse caso também não é pacífico, não chegou a uma conclusão aí entre os gramáticos. Existe uma discussão aí se usa ou não a vírgula. Aqui, em qual dessas frases a vírgula foi empregada para marcar a omissão do verbo? A gente pode também usar a vírgula para não fazer a repetição do verbo, né? Então, em qual a frase a vírgula foi utilizada para que não houvesse a repetição do verbo? Ter um apartamento no térreo é ter as vantagens de uma casa, além de poder desfrutar de um jardim. Compre sem susto, a loja é virtual, os direitos reais. Para quem não conhece o mercado financeiro, procuramos usar uma linguagem livre do economês. A sensação é de estar perdido. Você não vai encontrar ninguém no jalapão, mas vai ver a natureza intocada. Esta é a informação mais importante para a preservação da água. Sabendo usar, não vai faltar. Então, na verdade, seria essa a opção,
né? Ali a gente teve a omissão do verbo que já havia sido citado. Compre sem susto, a loja é virtual. Os seus direitos são reais, né? Então, houve uma omissão. Então, turma, para finalizar o nosso momento aqui, o nosso vídeo, Português nas Redes, trouxe um meme aqui que diz assim, ó, sem o uso da vírgula. Olha como ficou. Estou vendendo o meu filho, não usa mais, valor R$ 150, entrego. Então, faltou aí uma vírgula e aí perdeu totalmente o sentido. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar a vírgula, que ela pode mudar totalmente o sentido do texto. É isso, eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.